Paz do Senhor, meus queridos, que bom estar com vocês, adorando a Deus. Para os irmãos que ainda não me conhecem, eu sou o pastor Túlio e faço parte dessa família Catedral da Paz. Convido a você que trouxe a sua Bíblia a abrir em 1 Reis 17, vamos ler do versículos 8 ao 16. 1 Reis 17, versículos 8, vamos ler até o versículo 16. Amém? Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. Indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Deus querido, estamos diante desta palavra, Pai. Por isso peço que prepare os nossos corações e nos condicione a receber o que o Senhor tem para nós. Eu tenho convicção do teu mover esta noite. Eu sinto a tua gloriosa presença que me capacita e que prepara cada um para receber essa porção que o Senhor tem para nós hoje. Eu te louvo, Pai. Os amados podem vos assentar. Meus queridos, eu tenho uma palavra preciosa para você essa noite. E eu te adianto que a palavra é tão poderosa que ela salva, ela liberta, ela cura. E de acordo com a sua fé, enquanto você ouve, aquilo que você tanto quer, você pode receber. Então, enquanto você recebe essa palavra hoje, você pode ser salvo, pode ser liberto, pode ser curado, e de acordo com a sua fé, aquilo que você tanto quer, você pode receber hoje. Por isso eu peço que não perca os detalhes, porque o Espírito Santo trabalha nos detalhes. O capítulo anterior ao que lemos, capítulo 16, no seu versículo 29,
ele faz menção a um rei. E a palavra do Senhor diz que esse rei governou 22 anos e fez o que é mal aos olhos do Senhor. Esse rei no qual estou falando chama-se Acabe. Ele construiu um altar para Baal em Samaria. E Samaria tinha um homem de Deus que se indignava com isso. Esse homem que estou falando é Elias. Elias começa a propagar a palavra da verdade. Ele começa a alertar o povo para que não se corrompa. Elias começa a avisar o povo para não desviar os seus olhos do Deus Altíssimo. Mesmo assim, a quantidade de pessoas que vão se rendendo e sendo influenciadas por esse rei é muito grande. Israel já estava comprometida. Então Elias lança sobre a tua palavra, ele determina que nos anos seguintes nem chuva nem orvalho cairá sobre Israel. Diante disso, ele tem que sair dali, ele tem que sair da face do rei Acabe. E a palavra nos conta que Deus diz para Elias: vai para o ribeiro de Querite e fique ali, lá terá a provisão. Deus dá a provisão para Elias enquanto ele está no ribeiro de Querite. Não lhe falta alimento, não lhe falta água. Os corvos traz de manhã e à noite o seu pão. Você conhece essa história. Entenda que ele sai agora de um lugar onde possivelmente ele poderia ser morto e não teria alimento, mas Deus tem muito para cumprir na vida dele. Deus diz o seguinte: lá tem escassez, eu te levo para um lugar onde você tem alimento, onde você tem água. Lá não tem escassez, só que a escassez chega. Afinal, a palavra do profeta foi que não cairia chuva e nem orvalho. Natural o ribeiro secar. E o ribeiro secou. Eu imagino que nesse momento, quando as águas iam abaixando, diminuindo, eu imagino que o profeta começou a pensar: eu saí do lugar de escassez, estou no lugar da provisão, e agora eu estou vendo a provisão ir embora, eu estou vendo a provisão desaparecer. Eu acho que ele começou a ficar preocupado, porque é comum quando você percebe que os recursos estão acabando, o coração acelerar. O seu psicológico não é o mesmo quando você percebe que os recursos estão acabando. Às vezes a sua fé não é a mesma quando você percebe que o recurso está acabando. Acontece que, com o recurso acabando ou não, assim como Deus tinha muita obra para fazer através de Elias, Deus tem muito para fazer na sua vida. E a palavra nos conta que Deus diz: Elias, levanta-te, vai para Sarepta, lá encontrarás uma viúva, e ela te sustentará. Se fosse eu, daria um glória a Deus naquele momento. A água aqui acabou, já não estou nem aguentando mais ficar aqui nessa situação difícil, refugiado, abrigado nesse canto, nesse ribeiro. Agora Deus está me mandando para Sarepta, para ser sustentado por uma viúva. Eu pensaria o seguinte: ela é rica, ela tem proventos, ela deve ter estocado alimento, e mesmo com essa seca, fome lá eu não vou passar. E ele obedece, ele vai para Sarepta. Quando ele chega em Sarepta, ele vê uma viúva catando gravetos. Em algumas traduções, ela estava juntando lenha. Quando ele vê uma viúva catando lenha, ele logo pensa: lenha, tenho que cozinhar, tenho que fazer. Nós também fazemos isso. Nós olhamos para o irmão, ele tem um sorriso no rosto, ele tem um carro, ele se veste bem, está tudo bem com ele.
Esse irmão queria eu ter a vida dele. Só que você não sabe como que está o coração desse irmão, você não sabe verdadeiramente como está o lar desse irmão, como está a finança desse irmão. Só que nós nos precipitamos e apontamos com a impressão do olhar. Elias chama essa mulher, chama a viúva e pede para que ela lhe traga água. Mulher, me traga água para eu beber. Até aí tudo bem, trazer água não é problema. Só que quando ela está se retirando, ele dá um brado e fala: ei mulher, traga também um pão. Acho que ele pensou assim: não é possível que ela não tenha pão. E a mulher olha para ele e diz o seguinte, ela jura, ela chega a jurar que não tem pão na sua casa. Ela olha para ele e diz que tudo que ela tem, ela vai preparar agora. Ela tem apenas um bocado de farinha e um pouco de azeite na botija. E esse alimento ela vai preparar e possivelmente será o último alimento da sua vida. Essa mulher não tem esperança, ela está desacreditada. E ela diz ao profeta: o que eu tenho, prepararei para o meu filho eu, comeremos e morreremos. Ela não tem mais esperança, ela está desacreditada, ela está esperando o fim. Pode ser que você esteja assim, sem esperança, desacreditado, não luta mais, não projeta mais, não sonha mais. Agora segura a narrativa do contexto aí, depois eu volto para concluir. Veja que paramos no momento em que a mulher sem esperança diz: o que eu tenho vou fazer para que meu filho e eu comemos e morreremos. Agora eu preciso compartilhar com você algumas lições dessa história. Eu tenho certeza que a cada lição você vai receber algo novo na sua vida. A cada lição vai ser um trabalhar de Deus na sua casa. A cada lição, um novo homem, uma nova mulher. A primeira lição no versículo 9. O versículo 9, ele diz o seguinte: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Sabe qual é a primeira lição? Sabe o que eu aprendo com esse versículo? Deus nunca nos deixa no lugar de sofrimento. Ele sempre dá uma direção. Eu estou te dizendo que se você está sofrendo, Deus não te deixará ir no sofrimento. Ele há de dar uma direção. A palavra diz que chegou um momento de escassez para Elias, mas Deus diz para Elias: levanta, cabeça baixa não. Deus está dizendo para você: levanta, cabeça baixa não, levanta, choro não, levanta, sofrimento na sua vida não, levanta, derrota não, levanta, porque você é vitorioso. Eu estou pregando para um povo vitorioso, que essa noite recebe o melhor de Deus na sua vida. Levanta a tua cabeça, levanta. Deus vai te dar uma direção. Só que se você ficar olhando para baixo, você não vai contemplar as portas. Se você só ficar olhando para baixo, você não vai enxergar a provisão. Deus está dizendo o seguinte: levanta. Você quer o quê? O que é que você quer? Quer ser concursado? Começa a estudar. Não fica de cabeça baixa não. Quer ser promovido na empresa? Dê o seu melhor. Quer crescer espiritualmente? Quer um cargo eclesiástico? Dê o seu melhor na presença do Pai. Faça para Deus.
Ninguém precisa ver. Enquanto você faz para Ele, Deus vai agindo. Só que você não pode ficar cabisbaixo. Você tem que levantar. Você tem que perceber que Deus está te dando uma direção. Só que você só enxerga se abrir os olhos, se tomar uma posição. E aí a segunda lição, ela é uma pergunta. Olha só. Por que quando você está enfrentando a luta, Deus te coloca na vida de outra pessoa que também está enfrentando uma luta? No versículo 12, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Deus e seus mistérios. Quando você está vivendo uma luta, Deus te coloca diante de uma pessoa que está vivendo uma luta até maior do que a sua. Você chega no seu vizinho para falar que não pagou a energia, que talvez vai cortar, aí ele te conta assim: vamos tomar o meu carro, porque eu não estou pagando. Eu não sei se você já lhe deparou com alguém que, quando você às vezes pensa que vai ter o consolo ao conversar com essa pessoa, ela tem um problema maior que o seu. Você vai falar que está brigando muito no seu casamento e ela conta que está separando, que está divorciando. Mas tem uma resposta para essa pergunta. Primeiro, que o operar, o agir de Deus não precisa de lógica humana. Sabe por quê? Isaías 55, versículo 8 e 9 diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus está dizendo: não tente compreender o trabalhar dele, não tente entender porque está acontecendo desse jeito. Se entrega, coloque na presença de Deus, porque independente se está estranho, se você está assustado ou não, é o agir de Deus. É difícil de compreender, mas é o agir de Deus. Por que eu perdi alguém que eu tanto amo? Por que eu perdi o emprego que eu me dedicava tanto? Por que aquele irmão foi consagrado e eu não? Por que ele foi promovido e eu não? A gente não entende, fica indignado, mas é Deus trabalhando. Calma. Você tem que estar com a cabeça levantada, olhando, buscando como águia, porque essa é uma das lições. E eu estou te dizendo, pelo que diz o versículo 12, que Deus vai te usar para abençoar alguém, para ajudar alguém, mesmo quando você estiver sofrendo. Aí você pensa o seguinte: não sai nada daqui, meu coração está ferido, ele está quebrantado, eu não tenho cabeça, não tenho psicológico. E Deus está dizendo: eu vou renovar o seu coração enquanto você fala com alguém, enquanto você cura o coração de alguém. Eu vou te dar estrutura quando você pensar que não tem psicológico para continuar, quando você achar que não tem força, que sua mente não aguenta mais, a sua vida, o seu lar. Você vai abençoar alguém enquanto você aconselha, enquanto você diz: permaneça, continue. E tem mais. O sofrimento humano, ele é um terreno fértil para a provisão divina. Você sabe por quê? Porque é no sofrimento que existe a possibilidade do milagre. Escuta, o sofrimento humano é um terreno fértil para a provisão divina. Versículo 14: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Sabe o que é isso? Milagre. Isso é milagre. O azeite não vai acabar, a farinha não vai acabar, até que venha chuva. Isso é o que? É milagre. Deus está dizendo para você: você pensa que não tem saída, você não vê, você não tem força, você não tem esperança, mas Deus proverá. Tem mais lição.
Quando estamos na prova, Deus nos usa para ajudar pessoas que também estão sofrendo. E essa mesma pessoa, Deus a usará para nos abençoar enquanto somos provados. Tem muita bênção que acontece na prova. Você vai se tornar um líder na prova. Você vai se tornar um conselheiro na prova. Daqui um pouco você está sendo consagrado porque você passou um período na prova. Eu lembro que eu passei um período de prova quando a minha esposa estava grávida. E eu nem dormi à noite só fazendo mensagem, só esboçando. Acho que Deus pensou o seguinte: você está precisando ler a Bíblia. E foi o que aconteceu. Depois Deus operou, depois Deus abençoou. Então entenda que Deus pode estar querendo algo mais de você. Será oração? Será consagração? Será leitura da palavra? Será compromisso com o reino dele? Será comunhão? O que Deus está buscando de você? Faça sua autoavaliação. E tem outra coisa. É para aprender a depender de Deus. Porque tem gente que acha que não é bom depender de Deus. E tem gente que vai olhar para si e vai pensar o seguinte: prova, acho que não tem como eu passar, porque eu já tenho um dinheiro bom guardado, eu tenho uns negócios indo bem, acho que prova financeira eu não passo. Teve um empresário milionário de Goiânia, por ética eu não vou citar o nome da sua empresa, mas uma empresa muito grande e conhecida, muito dinheiro, filhos, mas ele estava infeliz a ponto de tirar a sua vida. Tinha recurso, mas não tinha felicidade. Se ele dependesse de Deus, ele não seria infeliz, porque depender de Deus, quem admite que depende de Deus, quem admite que depende dele, ele reconhece que está respirando por causa dele, ele reconhece que ele levanta porque tem um Deus, ele reconhece que é alegre, que é feliz porque tem Deus, ele é constantemente feliz porque tem ele. Só que Deus vai chamar a atenção do garotinho dele e da garotinha dele, porque ele ama. Meu filho, você nem olha para mim mais, você não conversa comigo. Eu busquei meus filhos na escola ontem, e eu não ganhei o abraço que eu ganhava quando eles eram pequenininhos. Vinham correndo, papai, me davam um abraço, e foi só um papai assim, fraco. Eu não gostei, fiquei chateado. Só que dessa vez eu não falei não, estão ouvindo agora. Mas teve uma ocasião anterior que eu reclamei que eu estava chegando em casa e não estava tendo euforia, não estava tendo a atenção que o pai gosta de ter. E melhorou, voltou a ter. Não foi a mesma coisa não, mas voltou a ter. Nós que somos péssimos pais, nós fazemos questão de um abraço, de conversar com o filho, de ouvir um eu te amo do filho. Eu fico muito feliz quando eu percebo que um dos meus filhos estão ali comigo, tem uma admiração, está disposto a me defender. Elias estava disposto a defender o seu pai, a não se afastar, não virar as costas. Eu estou te dizendo, igreja, que o pai quer que você louve-o, exalte-o, engrandeça o seu nome, diga: Pai, eu te amo, Pai, teu é o reino, tu é a glória, Pai, eu me prostro diante de ti porque tudo que tenho, e se eu não tenho também, é porque é o Senhor que controla, é o Senhor que faz, a minha vida, ela é regida pelo Criador do universo. Deus quer que entenda que precisa depender de Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus. E é aqui no psicológico, é no coração, é no financeiro, é no espiritual. Depender de Deus em tudo. Porque tem gente que a primeira coisa corre no psicólogo, não faz nenhuma oração. Não é errado de maneira alguma, não interprete mal.
ir ao psicólogo, não é isso. Se for preciso, vá, siga, faça o tratamento. Mas eu estou dizendo que tem gente que não lembra mais de Deus. E às vezes, uma oração vai valer mais do que 20 sessões com o terapeuta. E tem mais lições. A vida ela é feita de interações. Não se isole. Ninguém tem tudo e ninguém tem nada. Olha só que eu acho lindo. O profeta, ele tinha a palavra profética. Só que quem tinha a matéria-prima do milagre era a viúva. Se não houvesse a interação, não teria milagre. Deus está dizendo, não se isole. Aqui, por exemplo, nós somos uma família. Somos um pelo outro, é assim que tem que ser. Sabe o que é ensinado nas Forças Armadas? É ensinado que tem que ter união uns com os outros. E acontece que quando um erra, todos pagam. Lá tem essa política. Porque um errou, todos vão pagar. Mas isso é para aumentar o espírito de corpo, para que tenha mais e mais companheirismo. Enquanto às vezes na igreja o irmão fica torcendo para o outro cair, para ele estar por cima. Ou ele se isola, ele não se abre para conhecer um outro alguém, uma outra pessoa, não dá oportunidade para uma nova amizade. E vai ser nessa interação que Deus vai prover, porque você tem. O que você é um pedacinho de cada lugar que você viveu, de cada escola que você frequentou, a faculdade, as igrejas. O que você é um pouquinho, você foi forjado no decorrer da sua vida. E o outro irmão da mesma forma, cada um em um lugar, cada um com uma cultura, cada um de um jeito, cada um vai agregar valor ao outro. Acontece que não temos que estranhar isso, temos que abrir os braços e dizer, eu sou diferente, você é diferente, mas nós somos uma família. Lá no céu não vai ter separação. Vai para um lado, vai para o outro. É glória a Deus, é aleluia, é línguas estranhas, todo mundo junto. É isso mesmo. É a presença de Deus tomando todo o povo que teve o privilégio de morar com Ele. Olha o que eu acho, essa lição é extraordinária. Versículo 10 e 11. Ele mostra algo. Então se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te num vaso um pouco de água que beba. Versículo 11. Indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Um homem que está vivendo a escassez, pedindo ajuda para uma mulher que está vivendo a escassez. Mas sabe o que acontece? Acontece a mesma coisa que aconteceu em 1 Coríntios 8. Olha o que está dizendo em 1 Coríntios 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. E como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Sabe o que está falando aqui? Está dizendo que os crentes da Macedônia ajudaram os mais pobres da Judeia. Os crentes pobres da Macedônia ajudaram os crentes mais pobres da Judeia. Eu estou vendo união, eu estou vendo amor mútuo, ajuda. E aí a lição ela ficou clara. Mesmo que em dias de lutas tem alguma coisa que você pode fazer por alguém. Mesmo em dias de lutas você pode abençoar alguém. Tem gente que está em dias de luta e ele fecha o seu semblante, não dá bom dia, não dá a paz do Senhor, sai de perto de todo mundo, dentro de casa só fica assim, cabisbaixo, não quer olhar para o lado, não quer falar com ninguém, se manda mensagem. Quando responde é daquele jeito que deixa todo mundo com o coração partido, porque está na luta. Está na luta, então ele fecha o semblante, ele não dá bom dia, ele não dá paz do Senhor, ele não conversa, ele não vai fazer amizade, ele não vai para o culto.
a vida para. Ele não vai projetar, ele não vai sonhar, ele não vai idealizar. O casamento também para porque está passando luta. Aí não tem mais nada no casamento porque está na prova. Não é assim. Está sendo provado, Deus vai te usar nesse momento. Você pode levar uma palavra de bênção, você pode compartilhar, você pode ajudar. Essa mulher, o que nós lemos e aprendemos? Ela tinha o suficiente para a última refeição, para ela e seu filho, comeriam e morreriam. Mas nós paramos lá atrás, nesse ponto, lembra da história? Que ela diz para o profeta que não vai poder atendê-lo, já que o que ela tem é só para comer e morrer. Vai lembrando aí que agora tem algo a mais do céu para você, tá bom? E aí tem uma outra lição. Essa lição é, ela divide o pouco que tem. Quem não está disposto a dar o que é possível, escuta isso, quem não está disposto a dar o que é possível, ele não está preparado para receber o impossível. Eu quero o impossível, Deus. Deus entra na minha vida, entra na minha casa, faz o impossível, faz o milagre, mas nem sequer Ele dá o que é possível, mas Ele quer o impossível de Deus na vida dele. Mas essa não é a lição. E aí essa lição é magnífica. Ela me faz lembrar de Provérbios 18, 21. Eu vou até compartilhar rapidamente com você, porque isso é forte. Olha só. No versículo 13, olha o que diz. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme o que? A tua palavra. Deus tem mais para falar com você, presta atenção. Versículo 13. Vai, faze conforme a tua palavra. A lição é, antes do poder da ação, tem o poder da palavra. Guarda essa. Antes do poder da ação, tem o poder da palavra. Aí Provérbios 18, versículo 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aí eu lembro de uma história que eu não posso deixar de contar. Teve um agricultor pessimista. Ele falou o seguinte: eu vou plantar algodão, mas do jeito que eu sou azarado, vai vir uma tromba d'água e não vai dar certo, eu vou perder. Não vou colher algodão, mas eu vou plantar assim mesmo. É porque tem gente que fala o negativo para ver se colhe o positivo. Não sei se isso é uma superstição, o que é. Tem gente que é assim. E ele plantou, investiu, gastou o seu dinheiro e não colheu, porque veio a tromba d'água. O ano seguinte ele falou: vou plantar, só que esse ano vai vir uma geada tão forte que vai queimar tudo, não vai adiantar, mas eu vou plantar. Sabe o que aconteceu? Veio a tal geada e queimou tudo, não adiantou. No terceiro ano, vou plantar, só que esse ano vai ter uma seca, e essa seca vai ser para arrebentar, não vai dar certo. Só que ele não parava de plantar. Tem gente que está começando a fazer alguma coisa na sua vida, e ela fala, nos terceiro passo que ela dá, ela fala: não vai dar certo, e não dá certo. Ela começa, na primeira semana vai indo, na segunda vai ficando esmorecida, no final da segunda já acho que eu não vou, e na terceira acabou, não estou fazendo mais, não vou, já deu. Não continua, não persevera com projeto algum, não tem perseverança, persistência, não tem objetivo, não tem foco, não tem força de vontade. E ainda por cima, tem uma língua que produz morte. Tem uma língua que está todos os dias profetizando morte na casa, no trabalho, na igreja, onde vai, só sai palavras que destrói. Aí Deus está dizendo para você assim: hoje você profetiza vida, hoje você profetiza restauração do seu casamento, hoje você profetiza a formação secular dos seus filhos, hoje você profetiza que eles vêm para a igreja, hoje você profetiza que será usado por Deus, que você vai aprofundar em conhecimentos da palavra, hoje você profetiza que vai crescer profissionalmente e vai semear no reino de Deus. Hoje sai vida da sua boca.
E aí o versículo 14, para voltarmos para o contexto e terminar. Para sair do sofrimento, obedeça a palavra do Senhor. Olha o que o versículo 14 diz. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Olha o que o Senhor Deus de Israel vai dizer. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele, a sua casa, muitos dias. Acho que se ela soubesse que obedecer era bom assim, ela tinha obedecido a vida inteira. Quando você obedece a palavra do Senhor, você está dando o primeiro passo para sair do sofrimento. Se você é obediente, essa dorzinha aí no coração vai desaparecer. Se você é obediente, essa aflição, essa angústia, essa perturbação vai desaparecer. Se você é obediente à palavra, essa falta de esperança, falta de fé, falta da presença do Espírito Santo, está acontecendo isso. Igrejas que não sentem a presença do Espírito Santo, tem palavra, tem louvor, e o Espírito Santo não vem, não toma a pessoa, ela nem lembra o que é arrepiar na presença de Deus. E aí Deus está dizendo para você que você vai voltar a arrepiar dos pés à cabeça na presença dEle. Deus está dizendo a você que seu coração vai encher e você vai chorar. Deus está dizendo para você que aquilo que ficou lá atrás, você agora olha para frente, você tem esperança, você não é desiludido e nem desanimado. Mas o que eu vou te servir, profeta? Não tem nada, acabou. Talvez você veio aqui com um pensamento de que para que eu vou continuar? Ou como que eu vou continuar desse jeito? Eu não consigo pensar em nada, só na minha dor. Você não consegue sonhar, projetar, idealizar. Não quer olhar para o seu lar, para o seu casamento. Não quer olhar para o seu ministério, não quer pedir algo a mais para Deus, para fazer mais e mais para Ele, não, quer ficar só quietinho aí mesmo. E Deus está dizendo o seguinte: você pensa que tem pouco, você pensa que não tem, mas olha só o que Ele fez com a viúva. Ela pensa que vai comer e morrer, mas ela obedece. O profeta fala: vai lá, prepara o bolo com essa farinha, mas primeiro traz, eu vou comer, eu vou ser o primeiro a comer. Acho que se ela não tivesse fé, ela faria o seguinte: ele vai comer, a gente vai morrer sem nem sentir o gostinho, né? Mas ela pensou o seguinte: as coisas estão difíceis, já não está fácil, eu vou obedecer que é melhor. Tem gente que as coisas estão difíceis, não está fácil, e continua temando, desobedecendo, se levantando contra. Obedece, é melhor. Ela obedece, serve o profeta, serve seu filho, se alimenta, dá uma olhada, tem farinha, dá uma olhada, tem azeite. Eu acho que ela continua olhando para ver se não é nenhuma visão, alucinação. Mas acontece que isso não foi só um dia, foram dias e dias de milagre. Deus está dizendo para você: o milagre que vai fazer na tua vida não é milagre de 5 minutos, não é milagre de um dia, milagre que você testemunhará para a sua vida toda. Ei! É milagre para a tua vida toda. É milagre para renovar e restaurar a tua fé. Eu convido a equipe de louvor para louvar. Peço para você que fique de pé, porque Deus ainda tem para você essa noite. Deus está dizendo que você vai receber mais.
Você vai ser tomado com mais. Você tem que sonhar mais, porque tem muito para acontecer na tua vida. Deus está dizendo assim: você não vê, mas Ele proverá. Eleva seus pensamentos para o provedor. Esse coração batendo forte aí no seu peito, ele vai receber um abraço da mão de Deus. E enquanto a mão dele segura teu coração, aquilo que entristece a Deus e que te entristece vai sair. A aflição, a angústia, a ansiedade vai sair. E se você pensou que tinha que olhar para baixo, eu estou te dizendo: levanta, olha para Ele, porque é Ele que dá a provisão. Você pensou que ia te faltar amor, você pensou que ia te faltar carinho, você pensou que ia te faltar a presença dEle, você pensou que ia te faltar recursos, e hoje Ele está dizendo assim: não, eu estou provendo na sua vida. Ele está provendo na sua vida esta noite. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar. Receba a provisão no nome de Jesus. Receba glória, receba poder, receba unção, receba a bênção na tua casa, receba a bênção no teu casamento, no teu emprego, receba a provisão. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro.